fui alcançar. Fala galera, paz do Senhor, aqui quem fala é Pedro Reis. E hoje galera, eu estou trazendo um documentário muito bacana chamado O Império dos Bonecos. O documentário fala um pouco sobre as apresentações teatrais com marionetes, fantoches e a confecção deles. É uma grande dica para usarmos para evangelizarmos e levarmos histórias para crianças e para adultos, em teatros, em igrejas ou na rua mesmo. Então, confira esse documentário bacana feito pelo Sesc TV e futuramente trarei mais documentários do Sesc TV. Espero que gostem, um grande abraço, até a próxima, tchau, tchau. Muito também diferente, Miloré, quando um boneco, eu vejo assim, quando ele acabou de ser confeccionado e depois de um tempo de manipulação. Ele é completamente diferente. Ele tem um outro jogo, ele tem uma vida, você olha para ele, ele respira, ele diz. E nós temos assim, nomes, eles têm uma vida, a gente fala sobre essa vida que eles têm entre eles, de paqueras e de outras coisas. Essa questão de ver o boneco depois do espetáculo, a gente toma muito cuidado com isso. E nunca deixamos o boneco ali à mostra, porque o boneco à mostra, morto, ele é extremamente significativo. É uma cena, ele só vai ficar assim se for dramaturgicamente ele precisar ficar. Senhor rei, o senhor aceita a mão desta bela donzela como sua legítima esposa? Eu aceito. Eu até queimei meu bumbum só pra poder me casar com ela. Senhor rei, nada de brincadeira sobre bumbum queimado agora. Cada vez eu fui me apaixonando mais pelos bonecos e cada vez fui entrando mais. E aí na hora de começar a manipular pra valer, vamos dizer assim, né? Quando eu falei, não, agora eu não quero mais fazer festa de aniversário, porque é muito barulho, muita bagunça, agora eu quero fazer teatro pra valer. O Willo Krugli tem uma frase muito bonita, que ele diz que do ator animador, vem o rio de sangue que deságua no boneco, né? Passa pelas veias e deságua no boneco. Então você tem que encher aquele boneco de vida, né? Encher de energia, né? A vida do boneco, ela não só depende do manipulador, depende de quem assiste, né? A vida do nosso boneco. Isso. Do nosso espetáculo. Então a gente tenta fazer sempre essa volta. O olhar do espectador vai pro boneco, que vai pro manipulador, que volta pro boneco, que volta. E aí a gente tenta sempre gerar esse movimento. Por que eu tenho que partir? Não, eu não quero saber de nada, eu não quero que você vá embora, eu não quero que Amaro, não quero. E se eu lhe der um beijinho? Beija! O teatro de bonecos popular e tradicional, sobretudo do Brasil, ele teve uma influência muito grande no trabalho do nosso grupo. Que apesar de ser um grupo com uma formação acadêmica, um grupo que trabalha um teatro assim, moderno, de pesquisa, de vanguarda, seja lá o termo que for, ele nos trouxe uma ideia, um sentido de que o teatro é um jogo. Isso que o teatro de Mamulengo, de Pernambuco, o João Redondo, o Calunga, todas as formas populares de teatro de bonecos do Brasil, ele nos mostra uma possibilidade de um teatro que não é só espetacular, não precisa ser espetacular, não precisa ser para ver só, não precisa ser um teatro que coloque o público numa atitude meramente contemplativa, mas que estabeleça um jogo, uma cumplicidade. E nessa busca do nosso grupo de formas diferentes de comunicação com o público, essa ferramenta e esse conceito, essa ideia é muito poderosa. Senhor Leopoldo! É um menino! O Grupo Sobrevento
foi fundado em 1986 e veio de um encontro de pessoas que faziam uma escola de teatro e que buscavam ser atores, buscavam fazer teatro, já faziam teatro há alguns anos, né? A gente nessa época tinha uns 20 anos de idade, mas todos nós já fazemos teatro desde os 13, 14 anos de idade. Nós nos encontramos no curso de teatro, no curso de artes cênicas da Universidade do Rio de Janeiro, Unirio. Nós éramos alunos de interpretação e de direção. Eu era aluno de direção e o Miguel Velhinho e a Sandra Vargas eram alunos de interpretação. Eu, Sandra e Miguel, que fomos os fundadores da companhia, pensávamos que tínhamos que seguir com aquele mesmo trabalho e criar um repertório e tínhamos um pensamento de grupo mesmo. O que aconteceu foi que nós decidimos fundar uma companhia e fazer um novo espetáculo com esse pensamento. Nessa época, eu fazia uma oficina de teatro de bonecos na universidade, com o José Carlos Meirelles, um bonequeiro do Rio de Janeiro, e nós fizemos uma primeira experiência de teatro de bonecos. E quando eu apresentei isso a eles, eles acharam que era uma boa oportunidade da gente começar a fazer um pequeno exercício, um pequeno estudo, que nos levou a ser convidados pela Associação Brasileira de Teatro de Bonecos a participar de um festival internacional de teatro de bonecos. Nesse festival de teatro de bonecos realizado em 87, na cidade de Nova Friburgo, nós descobrimos a variedade, a riqueza, a diversidade, a profundidade do teatro de bonecos, que nós realmente não sonhávamos. Esses grupos que estavam nesse festival viviam de teatro, como eles tinham um senso profundo de profissionalismo, como eram muito generosos, como eram muito pouco vaidosos, e isso nos contagiou. E nós vimos também a possibilidade que o teatro de bonecos nos oferecia, a possibilidade expressiva, possibilidades expressivas que nós não sonhávamos com o nosso corpo de atores, com o nosso corpo de gente. Pouco depois fizemos uma oficina com o Philippe Gentil, que é um grande mestre francês do teatro de bonecos e que foi professor de muita gente, de muitos dos bonequeiros novos, dos bonequeiros modernos, né? E nós tivemos essa oportunidade de estar no Peru durante 6 semanas, estudando com ele, numa oficina muito profunda, e a partir daí foi um caminho sem volta, em que nós nos encontramos com muitos outros bonequeiros de muitas partes do mundo, com muitos artistas que nos ensinaram muita coisa e que continuam nos ensinando. O senhor conheceu meu pai? Eu conheci o seu pai? Filha, eu acho que no mundo inteiro ninguém conheceu o seu pai tão bem quanto eu, sabia? E o meu pai? Como é que ele era? Como é que seu pai era? Seu pai era um homem muito inteligente. Ah, pai. Era um homem muito bonito. Homem muito esperto. Muito divertido. Gostava de fazer todo mundo rir, sabia? Eu era uma pessoa que achava que o teatro de bonecos era uma coisa que não era teatro, que era uma coisa que nos limitaria e tudo. Quando o Luiz André veio com um exercício que era um boneco sem rosto, nada naturalista, nada figurativo, profundamente expressivo, isso me instigou. E me instigou porque era um texto do Samuel Beckett. Então eu sempre achava assim, não, eu estou fazendo Beckett, apesar de estar fazendo ele com bonecos. Quando nós fomos nesse primeiro festival, realmente eu vi que o teatro de bonecos em absoluto nos limitaria e eu nunca senti que eu estava deixando de fazer teatro porque eu estava fazendo bonecos, mas que eu estava me apropriando de mais uma ferramenta que me ajudaria a enriquecer aquilo que eu queria dizer. E ao longo desse tempo eu também vi como o teatro de bonecos foi se desenvolvendo. O teatro de bonecos tem mudado nos últimos anos, através do trabalho de muitas companhias importantes. É uma arte muito vigorosa, é uma arte que se renova constantemente. Então, constantemente nós vemos grandes marionetistas surgirem, grandes bonequeiros, grandes artistas surgirem com propostas muito inovadoras.
o Caixa de Imagens, ele surge de uma vontade de trabalhar com dentro de uma pesquisa que tem como se fosse um tripé, né? Que é o pequeno, a questão do pequeno, a questão da itinerância e a questão da proximidade com o público. O público é visto por nós como um parceiro. Então ele está sempre muito perto de nós, porque o boneco é cúmplice o tempo inteiro. Tanto que o boneco olha para o público toda vez que ele quer contar algo, ele sempre olha. Então eu quero contar para você que aqui tem um tapete, então eu olho para o tapete e conto para você. E nisso o público vai se sentindo próximo do espetáculo, do seu fazer artístico, daquele momento do ato teatral. Nós temos projetos em que o público é que é o nosso conviteiro, então é ele que vai nos convidando, e sempre foi essa nossa trajetória, na verdade. As pessoas vendo o nosso trabalho e nos convidando para participar daqui, dali e tal. Então, é a nossa vocação, é itinerar. E o pequeno, a vontade de falar do pequeno, que tem N aspectos, N coisas que vão como se fosse uma estrela, que tem N pontas que a gente pode estar conversando. Trabalhar com o pequeno, muitas vezes, é trabalhar com aquilo que não se vê, com o invisível. Trabalhar com o pequeno é trabalhar com aquilo que quebra uma rotina, que quebra uma trajetória, que faz com que haja uma parada. Trabalhar com o pequeno é trabalhar muitas vezes com aquilo que não é considerado importante também, né? Trabalhar com o pequeno é aquilo que faz com que aquilo que condensa um sentido. O pequeno condensa um sentido. Quando você trabalha então com o pequeno, você trabalha com um símbolo, né? Então toda a nossa pesquisa, assim, ela tenta trabalhar com a imagem geradora da dramaturgia. Então a gente vai dissecando até chegar numa imagem que é aquela geradora. Então a gente busca trabalhar com esse símbolo, né? Com o que há lá dentro. Eu morava no Rio Grande do Sul, vim para São Paulo, ainda com a ideia de música, e acabei trabalhando no teatro, enfim. E aí comecei a trabalhar com iluminação, então fiz uma carreira grande de iluminador, ainda hoje faço algumas luzes para outros grupos, para outras pessoas. Nessa carreira de iluminador, eu conheci a Mônica, que veio com a proposta da Caixa. Isso em 94, logo no comecinho. E aí eu entrei como iluminador na Caixa, né? Eu era o iluminador daquela caixa lá. Eu tinha que transformar o que eu sabia de teatro, de iluminação de teatro, numa coisa pequena, como construir um refletor pequeno. Então eu entrei na Caixa bem tecnicamente falando, assim, como é que eu vou construir um refletor pequeno, como é que é iluminar uma cena pequena, enfim. Tanto que eu lembro até que eu usava geral branca, geral âmbar, coisa que a gente usava em teatro, depois falando, não, a Caixa é cada vez, a luz é mais fechada ainda, né? Então é praticamente com focos e tudo isso. Hoje eu trabalho como ator nos espetáculos da Caixa de Imagens e contraceno muito com boneco. Isso é uma coisa que eu aprendi a fazer, eu gosto muito de fazer, assim, né? Desde de espetáculos como animação de boteco que a gente tinha, que era no boteco, o dono do boteco, eu ficava tocando violão, tocando cavaquinho e ficava contracenando com um boneco desse tamanho, assim. Então isso, eu lembro de como isso foi um processo interessante, assim, de como contracenar, olhar no olho do boneco, não olhar no olho do manipulador. E eu tô aqui com o boneco, né? Isso foi interessante, assim, em termos de cena. Então eu não manipulo, mas eu contraceno com eles. Um dos primeiros sopros artísticos, com certeza, foi com a voz da minha mãe, né? Tanto que a gente até fez um espetáculo chamado A Voz da Mãe. Mas, assim, ligada ao teatro de animação, foi uma festa infantil, uma festa de uma amiguinha minha. E que eu vi um espetáculo de fantoches, né? Fantoches são os bonecos que você coloca na mão.
E aquilo me encantou. Tanto que o que eu tenho na minha cabeça, a imagem que eu tenho, é que aquela empanada era enorme, 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 enorme. E aqueles bonecos lá em cima. E eu me lembro que eu fiquei encantada. Aí eu saía, e aí eu voltava, e aquilo ficou. Então foi muito marcante para mim. Durante a faculdade, eu trabalhei muito com abordagem junguiana, mas com abordagem corporal. Então eu aprendi muita massagem, muitos toques sutis. A parte que eu mais estudei foi toques sutis. Então, que parte do corpo que eu posso tocar, mas toco sutilmente. Essa minha vontade de trabalhar com a sutileza, com a delicadeza, ela vem por esses caminhos. Por isso a miniatura. Porque o movimento de uma miniatura é muito diferente de um movimento de um boneco grande. São trabalhos diferentes que um ator tem que realizar. Qualquer movimento que você faça com uma miniatura, ele é grande. Então você está ligado aos detalhes de uma maneira muito intensa. Então, e como ele se torna muito grande, ele tem significado. Então qualquer movimento que eu faça vai ter um significado. Lá ia ele em seu foguete, quando então um outro terrível acidente ocorreu. Uma árvore se soltou do chão de nuvens e bateu no foguete do cientista de Troll. Ele perdeu o controle da espaçonave que ia pra lá, pra cá. Eu comecei a manipular bonecos de fantoches, né? Como meio de sobrevivência. Eu estava na faculdade, eu fazia faculdade de Ciências Sociais. E aí, junto com a Verônica, que então era minha namorada, a gente começou a quebrar a cabeça, como é que a gente vai ganhar um dinheirinho aí para se manter? E a gente montou um teatrinho de fantoche para fazer em festa infantil. E eu fiquei absolutamente encantado com aquilo, não conseguia fazer mais nada da vida. Eu ficava o dia inteiro fazendo cenário e fazendo outros bonecos e bolando história. E aí comecei a procurar os livros infantis para ver que histórias nós íamos montar para as festinhas. Nós começamos com uma proposta de fazer um teatro diferente, um teatro de bonecos diferente. Então tínhamos eu e a Verônica Gershman, que já trabalhávamos com bonecos de luvas, e o Cláudio Saltini, que era da companhia Cidade Muda, que foi uma companhia muito importante na década de 80, né? E então nossa ideia era montar, era fazer primeiro um teatro que não fosse só restrito aos teatros convencionais. A gente queria fazer apresentações em rua, queria fazer apresentações em praças, né? E queríamos utilizar uma técnica diferente. Então fomos consultar o Eduardo Amos, que era o diretor da Cidade Muda. E ele nos propôs essa técnica que a gente diz que é inspirada no bunraku japonês, que são os bonecos manipulados por 3 pessoas ao mesmo tempo, né? Um na cabeça, o outro nas mãos, o outro nos pés. Então ele nos propôs, vamos tentar fazer isso, e falamos, puxa vida, será que a gente teria capacidade de fazer? E vamos fazer isso para espaços não convencionais, assumindo os manipuladores, esquecendo a história dos capuzes, enfim. E foi assim que nasceu a Companhia Truques. Construiu um monte de bonecos, também tinha um monte de historinhas para esse nosso teatrinho de festas, né? Que era assim nosso sustento, mas a gente acabou indo para festivais. O pessoal, eu ia atrás, né? Eu ia atrás de ver quem fazia essas coisas. Então a gente encontrou na época Toninho Macedo, que era uma pessoa que ele ajudou muito também. Ele falou, olha, vou levar vocês para um festival muito bacana. Ele levou a gente para o Festival de Nova Friburgo, e lá a gente viu espetáculos maravilhosos. Aí eu vi um argentino trabalhando com meia, depois eu vi um outro teatro que era só com papel. A gente viu a cena do sobrevento com o boneco de 3 pessoas, acho que foi onde eles começaram o Ato Sem Palavras. A gente viu tudo aquilo e eu fiquei maravilhado e falei, nossa, eu quero fazer isso da minha vida e tal. E eu fazia trabalhos, contação de histórias para as crianças, e trabalhava muito com os personagens da Eva Furnari.
Então eu tinha um sonho de levar a bruxinha pro teatro. Fomos pedir autorização para Eva Furnari e, para nossa surpresa, ela disse: olha, eu não só autorizo, mas eu quero fazer junto. Então ela entrou no grupo também. E então montamos a bruxinha, a Eva manipulava as mãos da bruxinha. Era uma historinha muito simplesinha, uma grande brincadeira, e ótimo, com todos os méritos que tem um teatro lúdico assim. Mas a gente começou a pensar em temas mais fortes, talvez, mais intensos para as crianças. E aí veio Cidade Azul, que foi um espetáculo que falava de um menininho de rua. E com um final muito poético, uma história muito emocional. Depois disso veio O Senhor dos Sonhos, depois veio Vovô. São todos os espetáculos que estão em repertório ainda na companhia. Depois enveredamos fizemos alguns trabalhos para adultos, o Big Bang, que é uma releitura da história da humanidade, muito divertida em alguns pontos, muito crítica em outros. Um marco muito importante na nossa trajetória foi o Centro de Estudos do Teatro de Animação, Centro de Estudos e Práticas do Teatro de Animação, que é um projeto que a gente mantém graças ao programa de fomento, né, ao Teatro da Prefeitura de São Paulo, e que a partir de 2002 nos deu muito material. A gente chamou muitos grupos para conversar, para trocar ideias, aprendemos muito. Com toda a troca que foi feita, né? São 7 anos que a gente vem colhendo informações de grupos da Argentina, Chile, chegou a vir até um japonês, né? E a gente criou uma oficina, que é uma oficina permanente de teatro de animação. A gente deu ao nome de Em Busca do Novo no Teatro, né? Através do teatro de animação. Foi isso que a gente começou a fazer. E daí vieram trabalhos muito diferentes que a gente está fazendo agora. E se as histórias fossem diferentes, é um deles, né? Que a gente usa animação de figuras de papel, que interagem com bonecos de sombras, que foram coisas que a gente nunca fez antes, né? Tem o História de Bar, que é um espetáculo adulto, é um barman que está contando a sua história. Ele está sendo acusado de ter cometido uma série de assassinatos, né? E ele vai contar para o público, tentar provar para o público que ele é inocente. Então, entre outras coisas, né, os vilões são, por exemplo, facões, né? Então, Kid Peixeira é um dos vilões, Bob Bom de Corte é outro. Aí aparece outro, Tino, ele pega um maço de cigarros, Tino, Nicotino, né? Nicotino é bandido ardiloso, corrói suas vítimas por dentro, sem que elas percebam, né? Então a gente está fazendo todo um caminho, assim, de busca por coisas novas dentro do teatro de animação. Nossos bonecos são miniaturas, né? A maioria deles não tem mais de 10 centímetros. E quando eles são uma reprodução do ser humano, eles já condensam em si o signo, o símbolo, né? São isso. O teatro de bonecos, ele é um campo fértil, nos dá essa oportunidade. E falar desse invisível, falar de outras realidades, a gente acaba falando, quando a gente consegue chegar, o que a gente quer, quando a gente consegue a parceria com o público, é que o público não saiba explicar racionalmente, que ele entenda, ele vai compreender, ele tem a compreensão, mas chega uma parte que ele não sabe explicar racionalmente. E nós também, chega uma parte que a gente não sabe explicar racionalmente, porque a razão é uma parte. Nós estamos tentando chegar mais num outro todo. É uma tentativa de... Um outro dado importante do nosso trabalho, a gente trabalha muito com a intuição, né? Muitas vezes a gente imagina cenas ou constrói cenas sem ainda saber o todo que ela significa. E aos poucos a gente vai, olha isso. Às vezes até cenas que a gente já deixou de lado, a gente retoma, que agora entendeu de outra forma. E a travessia, com certeza, é uma síntese do trabalho da Caixa. Ela é outra síntese
da caixa e de outros trabalhos que a gente foi desenvolvendo. Eu acho que com a travessia a gente deu um passo. Eu sinto que assim, a gente deu um passo na nossa pesquisa. E a travessia, então, a gente vai andando, né? A gente vai andando. E em determinado momento, dependendo do olhar de alguém, é o momento da instalação. Então a gente para e o meu vestido vira uma mesa de manipulação que o gaúcho vai dando as flores, né? E aí surge uma pequena boneca e também toda de branco. Eu tô toda de branco, essa boneca também toda de branco, muito pequenininha. E então ela busca um outro olhar das pessoas que estão passando. É completamente sem alarde, né? A música que nós tocamos, que o gaúcho compôs, é tudo muito só para quem está passando perceber. E a gente cria então um trabalho que fizesse a pessoa parar. Então a gente foi aprendendo a trabalhar com isso. Então quando a gente chega num lugar de convivência, nós não chegamos fazendo alarde. Então nós não levamos instrumentos musicais para alarde. A gente chega sem alarde nenhum e vai montando, vai arrumando o espaço. Geralmente a gente limpa os espaços que a gente vai realizar o espetáculo e limpa com as pessoas que convivem com aquele espaço. Isso em todos os lugares que nós fomos, tanto aqui em São Paulo, como no Brasil, como no mundo. A gente limpa com as pessoas, a gente arruma aquele espaço e aí então a gente começa o nosso espetáculo. Muitas vezes nós temos que esperar para começar, porque a gente não vai falar, vai começar um espetáculo, vem, não. Porque, inclusive, a gente cria um laço de cumplicidade, porque depois que uma pessoa vê, a fila se forma imediatamente. E as pessoas vão esperar. Então, do mesmo jeito que os nossos parceiros, espectadores vão esperar, nós também esperamos por eles. Muitas vezes, quando, no caso da Caixinha, que já levou outros trabalhos, né? Mas no caso da Caixinha, o gaúcho que faz essa ponte com o público, muitas vezes... Eu sou poliglota em 3 frases. Por favor, sente-se aqui, coloque o fone de ouvido, quando começar a música, você olha aqui dentro. Então eu aprendo em todas as línguas. Amigos, neste momento eu gostaria de dizer-lhes apenas uma coisa. Holy, 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 holy. Um dos espetáculos que a mim marcou assim profundamente foi o Beckett. Acho que casou também perfeito assim a técnica que a gente escolheu, porque eram textos até simples do Beckett e que realmente tomaram assim uma dimensão muito forte, assim, principalmente o Ato Sem Palavras 1 e Ato Sem Palavras 2, ao ser feito com bonecos, e esses bonecos sem rosto. Outro texto que eu acho que a gente assim foi muito bem feliz assim foi no Orlando Furioso, porque também é o primeiro espetáculo que tem pupi siciliano, uma técnica que é difícil, que no início a gente achava assim um pouco inexpressiva. E acho que a gente chegou a fazer assim uma leitura também do pupi. Saímos daquela caixa tradicional, fizemos um cubo. Falamos também nas entrelinhas um pouco da guerra, dessa intolerância também entre que fé que vale, a cristã, a do Oriente. Enfim, esse texto também nos deixou muito, muito, muito realizados. Eu sou o Barão Amaro de Azevedo e sou invencível porque eu tenho o poder do amor. Poder do amor? Às vezes a gente parte do texto, às vezes a gente parte de um material, de uma improvisação diferente, e cada espetáculo gera um resultado diferente a partir desse processo. Por exemplo, a gente no Ubu Rei quisemos ressaltar, ao invés de fazer um aspecto farsesco do Ubu, quisemos ressaltar todo aquele aspecto grotesco do Ubu.
E daí começamos a pesquisar, bom, o que é o grotesco no teatro de bonecos? E fomos trabalhar o conceito da super marionete do Craig, bonecos grandes, de saco, uma interpretação muito grotesca. Trabalhamos com música heavy metal. Então a gente vai perseguindo conceitos que a gente define às vezes previamente de uma encenação. O Mozart Moment, por exemplo, que é um espetáculo que marcou muito no teatro infantil, porque foi a primeira vez que, por exemplo, os manipuladores apareceram. Foi um espetáculo que a gente queria fazer a vida de Mozart de uma maneira divertida, como Mozart era, para crianças, de uma maneira leve. E daí a gente pega a manipulação direta, que são 2 atores ou 3 atores manipulando o mesmo boneco. Do Orlando Furioso era um namoro que a gente já tinha começado no Cabaré dos Quase Vivos, que a raiz do que a gente tinha visto no espetáculo chamado Bonecos de Santo Aleixo, de um grupo de Évora, que trabalha esses bonecos de varão. Nós achamos a técnica muito bonita, muito graciosa e pesquisamos ela no Cabaré dos Quase Vivos. E ficamos com aquilo assim, poxa, a gente podia fazer os pulpes sicilianos com aqueles bonecos mesmo de 1 metro de altura, de varão pesado, que são um pedaço de pau, que tem uma movimentação muito simples e muito rústica. Daí sim, a raiz da técnica, a gente diz, bom, que texto que caça para aquela técnica? E aí partimos então para pesquisar o Orlando Furioso, que a gente sabia que fazia parte do repertório dos pulpes sicilianos. Mas a gente sempre vai fazendo cruzamentos, ou a gente parte da técnica, ou a gente parte do texto. Mas sempre é uma técnica diferente em função daquele aspecto que a gente quer trabalhar daquele texto. Agora, para o senhor ver que nesse jogo não tem enganação, nós vamos contar de lá para cá. Repare aqui comigo, ó. 1, 2, 3 tampinhas também. Rapaz, mas que coincidência! Coincidência não, meu senhor, que isso aqui é ciência, é matemática pura, tá certo? Nós não temos uma relação com os bonecos muito animista, não temos uma relação muito de dar nome pro boneco, de ter muito carinho pelo boneco. Ele é um objeto de cena, é parte do jogo, é parte uma peça do cenário, como um figurino, não é muito mais do que isso. Mas o que acontece é que essas formas de manipular e o próprio material dos bonecos, o aspecto dos bonecos, a estrutura deles, tudo isso faz com que a gente seja obrigado a ceder a coisas que eles querem fazer e também fazer um jogo, por exemplo, em que se eles não aceitam, se esses bonecos não aceitam uma certa coisa que o texto pede, nós temos que cortar isso do texto. E se, por outro lado, eles fazem alguma coisa que não há no texto, nós temos que incorporar isso ao texto. E isso é a única possibilidade de tornar o teatro de bonecos vivo. O teatro de bonecos, ele não é uma arte do texto, nunca foi uma arte do texto, uma arte de dramaturgos. Os dramaturgos de teatro de bonecos sempre tiveram ligados à encenação. A gente continua trabalhando com bonecos de luvas em alguns espetáculos, por exemplo, Cidade Azul tem luva, O Senhor dos Sonhos tem luva, Vovô tem luva, né? Vários espetáculos continuam, algumas cenas de bonecos de luvas. A gente trabalha também com um teatro negro, né? Que é com luz negra. Então, só os bonecos que aparecem no escuro, né? Bonecos fosforescentes no escuro. E o teatro de objetos, né? Em vários espetáculos a gente tem teatro de objetos. No Vovô, por exemplo, a gente tem uma cena em que conta-se a história, a chegada do vovô ao Brasil. Essa é a história do meu avô, né? Como ele viajou da Rússia para o Brasil. E essa história a gente conta só com teatro de objetos, então com bonequinhos de papel recortado, com um barquinho de brinquedo, enfim, né? Então acho que são essas as técnicas predominantes da companhia. O teatro de brinquedo são figuras planas, geralmente de papel, né? Era uma prática muito comum na Europa, em que as famílias se reuniam para contar histórias, né? E faziam recortes, os personagens recortados em papéis, reuniam a família e alguém contava a história animando esses personagens de papel. A gente pensa assim, que fazer com teatro de animação, com bonecos, o que não se pode fazer com atores de carne e osso.
né? Então o ator de carne e osso não pode voar, o ator de carne e osso não pode queimar, o ator, literalmente, vamos dizer assim, né? Ele não pode uma série de coisas, ele impõe-se sobre ele as leis da física, né? Que para os bonecos não existem. Quem sabe se eles dois também, eles não... É uma coisa meio delicada, é melhor explicar em particular. Sabe o que é? É que eu estava pensando que, de repente... Os bonecos chineses, os fantoches chineses, eles são parecidos com os fantoches que nós temos e que estamos acostumados a ver. Só que eles têm diferenças estruturais que permitem a eles fazer movimentos que um boneco normalmente não é capaz de fazer. Nós costumamos dizer que quanto mais presos a essa segunda falange do dedo, mais precisos vão ser os movimentos dos fantoches. Mas os fantoches chineses, eles são bem diferentes. Eles acreditam que quanto mais solto na mão, mais precisos os movimentos serão. Então, o dedo fica completamente solto nesse boneco. E isso permite a ele fazer giros como esse, pode fazer, por exemplo, piruetas como essa, né? Estrelas como essa. Ele pode chutar, por exemplo, né? Ele pode caminhar, ou até mesmo mortais como esse, em que ele é retomado e volta a estar na mão do bonequeiro. Então, aqui eles podem então desenvolver uma série de lutas que são características desses bonecos, né? Esses aqui são bonecos de varão, mas com uma variante portuguesa. São bonecos de varão que são muito rústicos e que o jogo deles está muito ligado a um jogo muito popular. Então ele diz assim: meu amor, meu amor, meu amor, meu amor, eu estou muito contente, mas você me diga aqui, você está gostando dessa entrevista? Estou gostando! Meu amor, a entrevista está interessante. Muito interessante! Ainda bem, não é... E entre Angélica! Angélica, a rainha do Catai! O pupi siciliano são esses bonecos de vara, segurados por um bergalhão de ferro assim pela cabeça, uma outra barra de ferro aqui na mão e só. E um fiozinho que segura o escudo. E é interessante isso. A mão que segura a espada é a que tem o ferro, porque precisa de movimentos vigorosos. E a que segura o escudo é um fiozinho, porque o movimento do escudo é um movimento para se defender. E é só isso. E ele faz uns movimentos muito simples. Você bate assim, ele só faz praticamente isso. E a manipulação, a vida que você dá a esse boneco, também você dá através da voz, do texto. Esses aqui também são bonecos de varão, mas eles seguem uma variante siciliana. Também são movimentados por uma vara de ferro, um vergalhão de ferro, que sustenta o peso desse boneco, que chega a ter 4 quilos, né? Então, esses bonecos de armadura, eles lutam e têm movimentos muito vigorosos com a espada, coisa que um boneco de fio, por exemplo, não poderia ter. Eles podem mexer a cabeça e dizer: oh, meu amor, nunca mais te abandonarei, onde estás, minha querida? E esse movimento é feito com esse jogo do polegar, um jogo muito simples e que você vai descobrindo aos poucos, à medida que vai manipulando. Ele faz assim, eu faço assim, para que ele possa mover. Partirei agora mesmo, e nesse instante ninguém me deterá. Ele é capaz também de se ajoelhar e retomar então essa posição corajosa e forte dele. Paixão não presta. Ai, eu já entendi. Eu tenho aqui do meu lado mais uma mulher que sofreu por amor. Sexo que é bom. Que foi que a senhorita disse? Sexo que é bom. As pessoas acham que a gente tem que não mexer a boca, que o segredo está em não mexer a boca.
Mas, na verdade, o segredo está muito mais em deslocar o foco. Então, quando ela fala, eu olho para ela, né? Então, por que será que mulher nenhuma sabe escolher um homem certo? Eu sei. Sabe? Sei. O que a senhorita entende de homem? Mais do que você. Então, quando eu falo por mim, eu falo bastante assim, e só desloco só o foco para ela falar. E o segredo está nisso, né? A principal técnica que nós utilizamos, a gente fala que são bonecos de corpo inteiro, que são manipulados ou diretamente ou por varas, ou eu toco diretamente, né? Toco diretamente nos pés, toco diretamente nas mãos. Você ouviu o que eu ouvi? Eu tava aqui dentro, você não ouço nada, eu não tô aqui dentro nada. Soldado, o que está faltando comida em todo o reino? Essas manifestações populares dos bonecos, né? Aqui no Brasil, os mamulengos, e tem as variações em todo o mundo, né? Tem o Guignol na França, Punch na Inglaterra, né? Casper na Alemanha, são todas... e mesmo talvez as marionetes de fios, né? Que são bonecos mais tradicionais, eu considero, assim, tesouros da humanidade, né? Eu acho que são coisas lindas. Aliás, acho que os mamulengueiros dão a melhor definição para o trabalho que eu já vi, né? Às vezes a gente fica, né, nas mesas redondas, né? Mas o nome é manipulador ou é animador? Daí vem o mamulengueiro e fala, olha, eu não sei, eu brinco, né? Eu acho isso maravilhoso, né? Então, eles têm essa pureza também que a tradição traz, que eu acho fundamental, eu acho bonito. Apenas que o meu trabalho, né, no centro de estudos, a gente está trabalhando numa outra linha, né? Nós tínhamos um espaço no centro de estudos que a gente chamava de consultoria, porque muita gente nos consultava para saber como usar determinado boneco em determinada cena teatral. 90% delas vieram com o mesmo problema. E o problema era o seguinte, era uma mochilinha nas costas, que a pessoa entra na sala com a mochilinha nas costas, aí ela tirava a mochilinha das costas, ela abre a mochila e tem um boneco lindo e maravilhoso lá dentro que ela fez em alguma oficina de confecção. E aí geralmente a pergunta era assim, o que eu faço com isso? Né? Porque esse boneco eu acho ele lindo, eu acho maravilhoso, eu fiz há 2 anos atrás e estou quebrando a cabeça para ver o que eu vou fazer com ele, né? E a gente virava e falava, olha, eu não faço a menor ideia do que fazer com ele. Nunca vi um grupo de teatro, né, vamos fazer um teatro de atores, começar um espetáculo, sei lá, indo num sebo, escolhendo uma roupa e depois parar em frente ao espelho e fazer uma maquiagem e falar, pronto, agora faz um espetáculo para mim, né? Geralmente não é esse o caminho. Talvez seja possível, eu nunca vi isso acontecer. Então, quer dizer, por que o boneco vai ser? Né? Você tem um personagem ali que você fez porque você seguiu as regras de confecção, mas você não tem a menor ideia do que fazer com ele, porque não existe um trabalho de dramaturgia. Quando a gente constatou isso, a gente falou, não, vamos bater nessa tecla da dramaturgia. Que o teatro de bonecos tenha dramaturgia, que a gente parta de uma ideia básica, parta de textos, o que for, mas que tenha dramaturgia. Deve-se partir de uma imagem disparadora. Então você tem uma imagem disparadora porque o teatro de bonecos é muito imagético. Então você pega uma imagem e aí você começa a fazer perguntas para essa imagem. Assim você vai desenvolvendo, né, uma ideia que vai servir para essa finalidade. A construção do boneco, ela é feita em cima da dramaturgia, né? Então nós discutimos muito como que tem que ser esse boneco, que elemento expressivo ele precisa ter. Todo boneco tem um elemento expressivo, né? Que movimentos ele precisa realizar. Então, de acordo com esses movimentos, com o elemento expressivo, com a imagem que ele vai estar a serviço, ele vai sendo construído. Os materiais que a gente usa, geralmente é na técnica da escultura. Então, eu faço a escultura em argila, né? E aí eu vou colocando papéis com cola branca, às vezes um pouquinho molhados ou não, que vão fazendo camadas em cima
da escultura. Depois, essas camadas, elas secam, né? E a gente faz um corte e retira. Então ela fica oca por dentro, extremamente leve e extremamente resistente. É impressionante a resistência do papel. Então é nessa técnica de escultura, e depois o corpo ele vai sendo confeccionado com madeira, com espuma, né? E sempre obedecendo a esse elemento expressivo. Então, se ele precisar ter braços maiores do que de uma reprodução humana, ele terá. Se ele precisar ter um pé grande, enfim, ele vai obedecer a esse elemento expressivo e vai ter vai ser feito de acordo com as movimentações que ele necessita. Nós não podemos ser namorados! Deixe-me sair desta torre! Sempre tivemos uma preocupação com a formação. Até porque a nossa formação, ela se deu através do contato com outras companhias. Nós sempre procuramos dar oficinas, criar projetos que fomentassem mais companhias de teatro de bonecos. Graças ao programa de fomento ao teatro, formamos 30 jovens da Zona Leste, que formaram 6 companhias de teatro de bonecos e fantoches e que se apresentaram durante muito tempo nas praças da Zona Leste para revitalizar essas praças com seus espetáculos de fantoches. Com um outro incentivo, numa outra edital da Lei de Fomento ao Teatro, nós conseguimos esse espaço, que é o único espaço na cidade de São Paulo dedicado exclusivamente ao teatro de bonecos. Aqui no Espaço Sobrevento a gente colocou uma biblioteca especializada que conta com mais de 200 livros e 200 revistas e vídeos só de teatro de bonecos que estão aí abertos à consulta. A gente tem aqui um ateliê que a gente disponibiliza ferramentas para as pessoas também, se quiserem vir ao espaço e não tiverem ferramentas, poderem usar as nossas ferramentas, e também disponibiliza para espaço de ensaio. A gente entende que uma vez que a gente fez esse espaço com dinheiro público, esse espaço é de todos aqueles que precisem que o fato de você não ter um espaço de ensaio, você não ter material para pesquisar, seja um empecilho para você criar o seu espetáculo de teatro de bonecos. É esse o pensamento. A gente recebe muitos presentes que são relacionados à cultura local, né? Então, se a gente está em Pilsen, né, eles vão trazer a cerveja pra gente, né, que é fabricada lá. O chocolate de tal lugar também vem. Então, essas manifestações elas ocorrem frequentemente, né? Então, por exemplo, na Rússia, onde a gente sentiu uma certa dificuldade, porque ao eles falando, parece que eles estão bravos quando eles estão falando para nós, assim, no primeiro momento, né? Tanto que quando a gente fez o primeiro dia, chegou uma senhora e ela falou assim, e foi falar com o nosso intérprete, e ele falou, não, mas olha, a gente monta para ela, porque a gente já fez isso N vezes. E ele fez, não. E continuou conversando com essa pessoa. Aí no final ela foi embora e a gente falou, mas por que ela estava tão brava? Ele falou assim, brava? De jeito nenhum. Ela falou que não tinha cabimento vocês montarem só para ela, porque ela volta amanhã e ela vai trazer amigos. E ela realmente retornou no dia seguinte e trouxe amigos. Pessoal, se vocês ainda não estiverem dormindo com as minhas histórias, nesse momento vocês têm que perguntar assim, como assim igual e diferente ao mesmo tempo? Acho que 19,4% estão acordados. Bem, realmente como assim igual e diferente ao mesmo tempo? Vamos estudar. Se a gente pensar que o teatro, esse teatro de animação, é o teatro que coloca algo inanimado no lugar do ator como protagonista da cena, né? Então, existe uma gama muito grande, são várias técnicas, né? Então, isso é luva, o ventríloco, o fio dentro dos bonecos de fios, um monte de variações, os pulpes, né? A luva chinesa, a luva... Por exemplo, hoje em dia a gente pode dizer que a Argentina tem uma luva argentina, né? Que ninguém faz, né? Uma luva que só eles fazem. Depois tem a luva italiana, que é diferente das demais. Então tem um monte né, os estudiosos, né, dos bonecos populares, é uma coisa que eu já não domino muito, mas eles dizem que existem
5 ou 6 nomes, né? Tem o Mamulengo, tem João Redondo, tem João Minhoca, tem o boneco da Paraíba tem um nome, o do Rio Grande do Norte tem outro, né? Então é assim, uma infinidade, né? E esses bonecos, os ventrílocos também, né? Tem vários tipos de ventrílocos e tal. Por que será que mulher nenhuma sabe escolher um homem certo? Eu sei. Sabe? Sei. O que a senhorita entende de homem? Mais do que você. Ah, não diga. Por acaso a senhorita já foi casada? 34 vezes. 34 vezes? Nossa! Mas então a senhorita já se apaixonou muitas vezes? Nenhuma. Como nenhuma? A senhorita acabou de dizer pra mim que se casou 34 vezes. Paixão! Não presta. Ai, já entendi. Aqui tem mais uma mulher que sofreu por amor. Sexo que é bom! O que foi que a senhorita disse? Sexo que é bom! O resto, bobagem. E por aí vai, né?